E aí, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, que bom poder estarmos juntos mais uma semana. Nós seguimos firmes no nosso circuito bíblico e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Atos 3, do 1 ao 7. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias. Todos os dias ele era colocado lá para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre o que você tem. E a resposta é: a partir do que você tem, você dá. Daquilo que você recebe, você partilha. Então a gente vai olhar para esse texto de Atos 3 e tentar descobrir o que Deus tem para dizer para nós, quais são os ensinamentos que Deus tem para nós durante esse nosso tempo de estudo bíblico. Ora comigo por um tempo, pede a Deus que derrame sobre nós aquilo que é dele, aquilo que é do Espírito dele, para ele abrir a nossa mente e nos dar entendimento em nome de Jesus. Papai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder abrir a Tua Palavra e livremente conversar sobre ela. Peço que de maneira muito especial, Teu Espírito Santo nos dirija aqui, que a gente aprenda, que a gente tenha um entendimento aberto para que a gente veja exatamente o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo de agora. Que a partir do que recebemos possamos dar para os outros e que a gente faça as escolhas certas para poder partilhar. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos alcança, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Primeiro, preciso recapitular com vocês o que aconteceu no capítulo 2. Capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo de Deus, primeiro para os apóstolos, depois os caras cheios do Espírito Santo, eles cheios de coragem, cheios de ousadia, cheios de tudo que é do céu, começam então a pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do arrependimento, para todas as pessoas que estavam ali. Então, muitas pessoas se converteram e a igreja surgiu. Quando a igreja surge, os caras começam então a pregar o Evangelho dentro da igreja, fora da igreja, o povo estava junto, o povo vivia junto, o povo tinha comunhão, o povo vendia suas propriedades. Algo sobrenatural, extraordinário estava acontecendo na vida deles e por causa da vida deles, porque eles agora eram cheios do Espírito Santo. Dois personagens do capítulo 3, Pedro e João. Esses caras viviam muito juntos no tempo de Jesus. Eles eram os amigos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João eram os caras mais próximos. E aqui eles estavam juntos, subindo para fazer o tempo da oração deles, que era às 3 horas da tarde. Quando eles chegam lá, tudo está normal, menos eles. Tudo está do mesmo jeito, menos Pedro e menos João. Pedro e João estavam completamente diferentes. Qual era a diferença deles? Que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham recebido do poder de Deus. Eles estavam cheios de Deus. Eles estavam pegando fogo por dentro. E aí tudo estava normal. A entrada da porta formosa e aí o mendigo que era colocado lá todos os dias para pedir esmola. E aconteceu que o cara estava acostumado a pedir esmola para todas as pessoas que iam entravam no templo por aquela porta. E quando ele percebeu que Pedro e Tiago
Pedro e João estavam chegando, ele foi fazer o que era o de costume dele, pediu esmola para eles. E aí eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo 4, que aí Pedro e João olharam bem para ele. Eu chamo sua atenção para essa expressão do verso bíblico, porque na vida a gente vai encontrar pessoas o tempo inteiro no caminho. Enquanto nós estamos trilhando o caminho, enquanto estamos andando pela vida, há pessoas pelo caminho. Há pessoas sentadas, em pé, caídas, jogadas, machucadas, outras melhores, outras piores. O que há são pessoas ao longo do caminho. A gente vai afetar pessoas, a gente vai andar por elas, a gente vai andar pelo caminho e vai esbarrar nas pessoas ao longo do caminho. O mais importante aqui é o que eu faço diante das pessoas que estão no caminho. E o que eu aprendo com Pedro e com João é que quando eles perceberam que o cara estava ali pedindo ajuda, pedindo esmola, da parte deles eles pararam. Da parte dele eles pararam e olharam fixamente para aquele que precisava. Parênteses. Ao longo do nosso caminho, vamos encontrar pessoas ao longo dele. Sejam pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que estão saradas, pessoas que estão machucadas. Se alguém no caminho pede a minha ajuda, eu e você temos a obrigação de Deus de parar e dar atenção. Nós precisamos olhar fixamente para as pessoas que nos pedem ajuda. Não sei se você já reparou, mas como a gente vive um tempo tão sem tempo, a gente vive um tempo de ausência de tempo. Nesse tempo que não tem tempo, parar e olhar nos olhos não dá. Porque, afinal de contas, para você parar e olhar nos olhos, você tem que parar o que você está fazendo. Pedro e João pararam o que eles iam fazer. Eles estavam indo na direção do templo, eles iam entrar para poder fazer o tempo de oração. Porém, eles ofertaram, eles sacrificaram a agenda deles por causa de alguém que pediu ajuda. Você e eu precisamos fazer e agir da mesma maneira que os nossos irmãos. Se alguém pede ajuda, para. E olha nos olhos, porque não vivemos num tempo onde as pessoas querem olhar nos olhos. A gente pergunta, e aí, tudo bem? Tudo bem, sem olhar para a cara de ninguém. E se a pessoa fala que não está bem, eu sigo o meu caminho e falo, vou orar por você no máximo, sendo super legal. Ou eu falo, poxa, sinto muito, segue em frente. A gente não para, olha nos olhos e tenta escutar o que a pessoa tem para poder dizer, o que está acontecendo com ela definitivamente no seu coração. Mas existe uma outra coisa que eu aprendo no texto aqui no versículo 4. Pedro, olhando para o cara, para o mendigo que estava pedindo esmola, ele disse, olha para mim. O comprometimento de quem ajuda deve ser o mesmo comprometimento de olhar que o outro que está precisando de ajuda deve fazer. Aquele que precisa de ajuda precisa encarar aquele que está sendo olhado, está disposto a ajudar. Por quê? Porque ele está comprometido com aquilo que eu estou fazendo. Mesmo que eu não dê nada, mesmo que eu não faça nada mesmo que eu não faça exatamente o que ele quer que eu faça, olha para mim também. Esse lugar é um lugar onde eu me comprometo e o outro também se compromete a olhar para mim. De novo, nesse tempo de loucura, de ausência de tempo, todo mundo tem que ofertar do seu tempo. E aí o homem olhou fixamente para eles, deu atenção para Pedro e João, porque ele esperava receber alguma coisa deles. Todo mundo que pede ajuda para mim e para você, que está no nosso caminho, enquanto nós estamos trilhando, quando ele pede ajuda, você olha para ele, ele espera que você dê alguma coisa para ele. No caso desse homem que estava pedindo esmola, ele esperava ganhar dinheiro. Ele esperava ganhar esmola. Alguma coisa para ele comer ou comprar alguma coisa, enfim. Mas não foi isso que ele recebeu. E aí entra o nosso texto auge aqui. Antes de chegar no versículo 6, eu quero te chamar a atenção por uma coisa muito interessante. Mesmo que as pessoas queiram receber de nós,
muitas vezes, aquilo que elas querem receber de nós não é bom. Então eu vou dar para elas o que eu tenho de melhor. Sempre eu vou dar para elas aquilo que eu tenho de melhor. E aquilo que eu tenho de melhor é aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou correndo atrás. Versículo 6. Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você está querendo, mas eu tenho algo melhor para te dar. Levanta e anda. E o resultado você já viu, o homem endireitou os pés, endireitou as pernas e foi curado pelo nome de Jesus, o Nazareno. Lembra que o meu papo com você hoje é para você perguntar para você mesmo o que é que eu tenho. O que é que eu tenho? Porque o que eu tenho, eu dou. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro. Mas eu tenho certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aí agora assistindo esse estudo, ou ouvindo esse estudo. Se eles tivessem ouro e prata, eles também dariam. Mas eles não tinham. E porque eles não tinham, eles disseram, beleza, eu não tenho ouro nem prata, mas eu vou te dar algo melhor. Eu vou te dar cura. Não porque eu tenho cura. Eu vou te dar cura pelo nome de Jesus Cristo. Agora, isso é Pedro e João. Pedro e João tinham do Espírito para dar. Pedro e João tinham de Deus para partilhar. Eles tinham do céu para dar para aquele homem da terra. E você? Daquilo que você recebe, daquilo que você busca, você partilha. Daquilo que você está correndo atrás, você está cheio. Daquilo que você está cheio, você está dando para as pessoas no caminho que estão pedindo ajuda para você. Estão clamando por sua atenção, você olha para elas, dá atenção para elas e você vai dar para elas o que você tem. O que é que você tem? Afinal de contas, se você tem buscado a Deus na leitura bíblica, na meditação da palavra, se você tem buscado a Deus no descanso das suas finanças, se você tem buscado a Deus na oração, se você tem buscado a Deus dentro da sua família, em qualquer lugar, se você tem de Deus, você vai dar de Deus. Mas se você não tem de Deus, você vai dar de si. E quando você dá de si, os seus conselhos são afetados, o seu dinheiro é afetado, o seu olhar é afetado, tudo que você é e tudo que você possui é afetado para o lado ruim. Porque quem não é de Deus, é de si. Quem é de si, não adora a Deus, adora o diabo. Serve o diabo. Presta atenção numa coisa. Se você é alguém que está preocupado todos os dias com o seu trabalho, quantas horas você vai trabalhar mais? O que você vai precisar de fazer para poder conseguir pagar um pouco mais as suas contas sem ficar tão apertado? Se você vive preocupado com os seus investimentos, suas contas de investimento, seus negócios na bolsa, os tipos de investimento que você vai fazer, se é comprar uma casa nova ou fazer um novo investimento de casa, um novo investimento em outras contas de investimento, se você vive preocupado com isso, todas as pessoas que estão no caminho, que te pedirem ajuda, você vai falar do quê? O que você vai dar para elas? Responde você. O que você vai dar para elas? Você vai falar de trabalho, você vai dar para elas trabalho. Você vai falar de conta de investimento e você vai dar para elas de conta de investimento. Você vai falar das suas ansiedades, você vai dar ansiedade. Você vai falar das suas preocupações, você vai estar dando preocupação. Você dá daquilo que você tem. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Isso deu para eles ousadia, coragem, fé, de olhar para aquele homem que pedia ajuda. Ele pedia esmola, eles deram cura. Às vezes, as pessoas que estão nos pedindo ajuda, elas não sabem efetivamente o que elas estão precisando. E se você é cheio do Espírito Santo,
Se você é cheio de Deus, você vai dar de Deus. E eu tenho certeza que para toda e qualquer pessoa, a resposta está em Deus. Para toda e qualquer pessoa, a solução se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Porque quanto mais de Jesus, mais eu sou curado. Quanto mais de Jesus, mais a minha vida encontra sentido nele. Mais tudo se transforma para a glória dele. E aí eu sou curado de uma perna machucada, de uma perna torta, de uma perna deficiente, eu sou curado de um coração rancoroso, eu sou curado de um lugar de necessidade de me achar, de me mostrar, de ser o eu, o centro, eu sou curado de mim, eu sou curado do que está de fora, eu sou curado, eu sou libertado, eu sou novo. Tem muita gente te pedindo ajuda agora. Tem muita gente precisando de ajuda. Repara bem o que você está dando. Checa bem do que você tem partilhado. Checa do que você tem dado para os outros. Porque você vai concluir que daquilo que você tem dado, você está cheio. Se você tem dado de si, só fala de você, fala de você, das coisas que você consegue, das coisas que você conquista, você está cheio de si mesmo. Você não está cheio do Espírito Santo como os meus irmãos de Atos 2, de Atos 3, de Atos 4, de Atos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos cheio de mim. Quanto mais cheio de Deus, mais de Deus eu dou para as pessoas. As pessoas não querem ouvir de você. As pessoas, mesmo que elas precisem de prata e ouro, e a gente tem a obrigação sim de botar a mão no bolso e dar prata e ouro, dar dinheiro, dar dólar para elas, dar real, dar qualquer outra moeda, mesmo que a gente precise dar, o que elas precisam não é só isso. Elas precisam da cura de Jesus. Elas precisam de Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. Mas você só vai dar do Senhor e do Salvador se Ele for o seu. Se Ele for o seu Senhor, o seu dono, aquele que manda e você obedece, e o seu Salvador, aquele que te tira de um lugar de escravidão, escravidão do eu, escravidão do pecado, escravidão do egoísmo, e te traz para um lugar de libertação, onde nada disso mais domina você. O que você tem, isso é o que você tem dado. As pessoas estão morrendo do seu lado. Elas precisam muito que você decida ser cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus, você vai dar de Deus. Cheio de Deus, você vai pregar Jesus Cristo. As pessoas vão se converter ao seu lado a Jesus. As pessoas vão ter as suas vidas transformadas por sua palavra, por sua oração, por sua ordem à doença, por sua ordem àquela depressão, por sua ordem àquele coração frustrado, por sua ordem em nome de Jesus, porque você vai dizer para tudo aquilo ali que é do mal e que faz machucar as pessoas, você fala assim, não, você está liberto disso em nome de Jesus. O que você tem é o que você dá. O que você tem é do que você está cheio. Eu sinceramente espero, e essa é a minha oração, que você seja cheio de Deus, para dar de Deus para os outros. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, te guarde, em nome de Jesus. Tchau, gente, até a próxima.